Bom dia, queridos amigos e irmãos. Mais 5 minutos para passarmos para vocês uma mensagem da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, uma mensagem de ânimo, de confiança e de serenidade. Eu vou contar para vocês um pouco de umas passagens da minha avó, para depois nós entrarmos no assunto de hoje. A minha avó materna, uma pessoa super alegre, sociável, como a gente diz hoje, de bem com a vida, ela apresentava sinais de mediunidade bem acentuados. Tinha visões, ouvia, pressentimentos, sonhos. E quando percebia isso, ela ficava um pouco preocupada e às vezes até um pouco assustada, porque foi criada numa religião que não permitia, não admitia a comunicação com os espíritos, considerando mesmo até um pecado. E de outro lado eu tinha um tio-avô, ambos muito queridos, esse tio também muito inteligente, espirituoso, e ele era espírita, além de espirituoso. E então explicava quando eles se encontravam, ela pedia conselhos a ele e confidenciava o que acontecia, e ele acalmava o coração dela, dizendo que aquilo era um fenômeno natural, que era uma aptidão com a qual ela tinha nascido e que não precisava nem ter medo e nem se sentir culpada, porque não havia pecado nenhum em entrar em contato com os espíritos que nos trazem essas mensagens, às vezes visões, às vezes audições, às vezes uma intuição mais nítida. E assim ela foi convivendo com essas manifestações mais tranquila, embora não tenha exercido a mediunidade durante a sua vida, de uma maneira sistemática, disciplinada, com estudo. E a mediunidade é isso, o médium é um intermediário entre o plano espiritual, invisível, e o plano físico. Nas palavras de Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 159, fala Kardec assim: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Um participante de um dos nossos grupos de estudo lá na Casa Espírita, ele, quando estávamos estudando uma passagem como essa do Livro dos Médiuns, ele disse: Raquel, eu não gosto desse termo mais ou menos. Como assim mais ou menos? Ou se é médium ou não se é médium. E médium mais ou menos, para mim não ficou muito claro. Então eu expliquei que o que Kardec está dizendo é que o médium, todos nós somos médiums em um grau rudimentar, em um grau básico, vamos dizer. Todos temos intuições, inspirações. E há a mediunidade mais ostensiva, mais visível, mais patente. E é isso que ele está querendo dizer com mais ou menos. Mais mediunidade ou menos mediunidade. Não é nem mais ou menos médium e nem médium mais ou menos. Então, durante a nossa vida, às vezes encontramos pessoas que nos relatam situações em que entenderam que tenha sido uma comunicação e que, por desconhecimento, ficam inseguras, ficam com aquela incerteza de irem estudar, de irem se informar melhor, às vezes por motivos pessoais, às vezes por razões religiosas e às vezes por preconceito. A mediunidade é uma aptidão. Nós nascemos com essa aptidão. Ela pode aparecer lá na infância,
pode aparecer na adolescência, pode aparecer na maturidade. Ela não tem um momento certo de se manifestar. E o bom médium é aquele que, ao se dedicar ao exercício da mediunidade, em primeiro lugar, deve ter um padrão de comportamento digno, correto, sempre fazendo bem aos outros. A mediunidade em si também. O médium bom é aquele que a utiliza para o serviço ao próximo. Num outro livro de Kardec, O que é o Espiritismo, ele diz assim no item 84: o que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. A esse respeito, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui o médium seguro, aquele que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos. Toda a faculdade, à parte o poder do médium para atrair os bons espíritos e repelir os maus, está em razão da sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcional à soma das qualidades que faz o homem de bem. Com ela, ele se concilia na simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. Então, com todas essas características, um médium pode ser considerado bom, e mesmo um médium bom não está imune a ser assediado por espíritos maus. Isso não quer dizer que um médium seja uma má pessoa. Muitas vezes os espíritos bons permitem que aqueles mais presos ainda às atitudes malévolas se aproximem de um bom médium, até para testá-lo, para ver se ele reconhece quando realmente uma comunicação tem um objetivo bom, saudável, voltado ao bem. Também é preciso que o bom médium, para ser bom, vigie bastante em relação à vaidade, ao orgulho, ao se achar o melhor de todos. Não existe médium, nem melhor, nem pior, nesse sentido de aptidões exercitadas com a finalidade do bem. O médium traz consigo, como dissemos, essa aptidão, e à medida que ele vai exercitando e principalmente estudando, não é possível exercitar uma boa mediunidade, por mais ostensiva que ela seja e por melhor que seja o médium em termos de caráter, de dignidade, se não tiver o estudo. O estudo é que vai dar o alicerce para que ele consiga administrar, equilibrar essas manifestações e se colocar sempre na posição de um servidor. É um instrumento de que ele dispõe para se melhorar, para melhorar aqueles que o rodeiam e para servir ao que o Cristo veio pregar, o amor. Que essa reflexão sobre a mediunidade nos ajude na nossa vida, para aqueles que são médiuns, para aqueles que convivem com médiuns, para aqueles que desejam se inteirar de como funciona esse mecanismo de comunicação com os espíritos, de forma que não sejam alvo de embustes, de vaidades e de personalismos. Eu desejo um ótimo dia para vocês. Amanhã estou de volta com mais 5 minutos para a nossa reflexão diária da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Até amanhã.